pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda e tô aqui no meu primeiro vídeo do YouTube. Então, tenham paciência comigo, tentem assistir até o final e depois que vocês assistirem, se possível, me deem sugestões aqui embaixo de como eu posso melhorar ou do que vocês querem ver por aqui, tá? Esse canal foi criado, primeiro de tudo, para eu conseguir me comunicar com os meus alunos de um jeito mais legal nessa época de quarentena, mas quem sabe eu continuo com ele depois, né? Quem não é meu aluno também pode se sentir à vontade para ver os vídeos que tem aqui, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer aqui sobre as obras obrigatórias para o vestibular. E aí o primeiro vídeo que eu vou fazer é sobre a obra, acredito que seja a obra mais antiga das que são pedidas nas listas da FUVEST e da CONVEST, que são os sonetos do Camões. Os sonetos do Camões são pedidos pelo vestibular da Unicamp, né, pela CONVEST. A universidade selecionou 20 poemas do Camões, 20 sonetos, para que nós estudemos antes de fazer a prova. Sempre que a gente vai estudar uma obra literária, a gente tem que ter em mente que nós precisamos entender o contexto histórico em que ela foi produzida e em que esse autor viveu. Porque o contexto histórico vai direcionar os pensamentos desse autor, as coisas que acontecem em determinada época, fazem com que as pessoas que vivem naquela época pensem de uma determinada forma e produzam arte literária dessa determinada forma. Sendo assim, vamos entender o que aconteceu na época em que o Camões vivia. Ele nasceu em 1524 ou 1525, não se sabe muito bem. Isso significa que ele nasceu no século XVI e a Europa estava passando por um momento chamado Renascimento. Quando nós pensamos nesse momento chamado Renascimento, a gente pensa nesse nome, ó, Renascimento. A gente tá falando em algo que renasce. O que renasce no Renascimento? A cultura greco-romana. Isso foi motivado por alguns outros fatos históricos que aconteceram ali naquele momento. Anteriormente, a Europa passou pelo período do humanismo, conhecido por ser um período de transição entre o teocentrismo, ou seja, quando o imaginário das pessoas era que tudo era controlado por Deus e os olhos de todos se voltavam para Deus e para a religião, para um momento em que o homem passa a olhar mais para si mesmo e para suas escolhas, de uma forma mais racional, inclusive. Isso não significa que a igreja perde o seu espaço completamente. Só fica diferente a forma como ela ocupa espaço na vida das pessoas até então. O feudalismo acaba se enfraquecendo muito também, e isso dá lugar ao comércio e à formação das cidades, os burgos, o que faz com que a burguesia entre também em ascensão, assim como a mão de obra assalariada. A tecnologia também acaba avançando bastante. A gente tem nesse momento o Copérnico, por exemplo, com o seu modelo heliocêntrico, e depois o Galileu, que vai inventar o telescópio e vai confirmar. Percebam que desde essa época as pessoas já sabiam que a Terra não era plana e que ela que girava em torno do Sol, tá bom? Outra coisa importante, por conta desses avanços tecnológicos, as pessoas começam a viajar mais. As grandes navegações passam a acontecer também e se tem contato com pessoas de outros lugares que pensam de formas diferentes. Ou seja, tudo isso vai convergir para uma preparação maior para entender melhor e se apropriar desses ideais greco-romanos, entendem? Com tudo isso acontecendo, com essas mudanças, com tanta valorização da ciência e da racionalidade, e foi um momento de muita valorização das artes também. Na Itália, a gente tem os mecenas que vão financiar ali as obras, por exemplo, do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, do Botticelli, e entre outros. Felizmente, a cultura era uma preocupação dos reis portugueses da época também, então eles também financiavam alguns artistas. Então, o Renascimento deu lugar a essa retomada de valores greco-romanos, centrados no racionalismo, na objetividade, na beleza, no equilíbrio das formas, enfim. E isso faz com que, na literatura, surja uma escola literária denominada classicismo. Por que classicismo? Porque retoma os modelos
clássicos. Em literatura, muitas vezes quando a gente fala de clássico, a gente fala de retomada de Grécia e Roma Antiga, tá bom? Como é que o classicismo chega em Portugal? Um poeta chamado Francisco Sá de Miranda viajou para a Itália, ficou lá um tempo, vendo o que estava rolando, e voltou falando, galera, agora tem uma moda nova, a medida nova, os decassílabos. O que são os decassílabos? Os poemas com 10 sílabas poéticas. Isso virou moda em Portugal também, tava moda na Itália, virou moda em Portugal também. É tipo isso mesmo, era como se fosse uma moda na poesia, tá? Esses decassílabos pegaram ali em Portugal, não significa que as redondilhas, principalmente as menores, que eram que as pessoas mais usavam, os poetas mais usavam na época, caíram em desuso, não, tá? Eles continuaram utilizando, o próprio Camões continuou utilizando. O que a gente tem aí de principais características no classicismo? Mitologia, culto à beleza, poemas de formas fixas e rígidas, porque se a gente está falando de beleza e equilíbrio das formas e racionalismo, a gente tem regras rígidas de composição aí nesses poemas também, tá bom? A linguagem vai ser clara e bem objetiva, procurando simplicidade, tudo bem? Esse culto à beleza e perfeição, então, vai aparecer na forma dos poemas, nessas regras mais rígidas de composição. Agora, que vocês já sabem como era a época em que o Camões viveu, é importante a gente falar um pouquinho sobre a vida dele. Porque muitas vezes, quando a gente pensa na vida de um autor, a gente vai pensar naquele autor que ficava sonhando acordado, escrevendo as suas coisas na sua casa, não se metia muito em confusão. Não é o caso do Camões. Tá? O Camões, para vocês terem uma ideia, ele arranjou uma briga. Ele ofendeu, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ele foi preso porque ele arranjou uma confusão com o guarda do rei. E aí, pra se... Desculpa, ele conseguiu a desculpa desse guarda, mas para se redimir, ele se voluntariou a ir numa expedição às Índias. E foi. Ele ia a várias expedições, ele já ficou exilado. Se vocês procurarem algum tipo de representação do Camões aí de foto, ó, vou até colocar uma aqui do lado. Ele sempre aparece sem um olho, estão vendo? Porque ele perdeu um olho, inclusive, num combate, se eu não me engano, nas Índias. Ele tem histórias de muita aventura. Ele não era um poeta tranquilinho, não. Ele era meio vida louca mesmo, tá bom? A sua obra-prima, principal de todas, são os Lusíadas, que são um poema de mais de 8.000 versos, um poema épico. Nós não vamos falar dele aqui, ele rende um vídeo só para ele, o nosso foco hoje são os sonetos, mas é importante saber sobre os Lusíadas quando se fala do Camões, não dá para falar dele sem falar sobre os Lusíadas, tá bom? Ele passou por muita coisa, morreu pobre, sem nenhum prestígio, embora ele recebesse uma pensão do rei pelos Lusíadas, mas não foram suficientes para tirá-lo da pobreza. Além dos Lusíadas, que são uma obra poética, ele compôs muitos sonetos e outros tipos de poema líricos e textos dramáticos também. Então, a obra dele é dividida em épico, que é os Lusíadas, lírica, que são esses outros poemas que ele compôs, e algumas peças de teatro, obras dramáticas. Pra gente entender o que são os sonetos do Camões, primeiro de tudo a gente tem que saber o que é um soneto, não é verdade? Um soneto é um poema de forma fixa, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, sempre e necessariamente. No caso do Camões, esses que estão na edição da Unicamp são todos, se eu não me engano, são todos decassílabos. Ou seja, eles têm necessariamente 10 sílabas poéticas em todos os versos. Os principais temas dos quais o Camões vai tratar nesses sonetos dele, então, necessariamente são 20 poemas, desse jeitinho que eu falei, hein? Ele vai falar de amor, ele vai falar de tristeza, porque ele vai falar de amores perdidos, ele fala do desconcerto do mundo, ou seja, do mundo com uma certa falta de lógica, de um jeito que não é coerente,
na visão dele. Vai falar bastante também sobre a fugacidade do tempo, ou seja, do quanto o tempo passa rápido, escorre entre os nossos dedos, a gente não consegue pegá-lo, bom? Agora, essa é uma instrução específica para os vestibulandos que pretendem estudar esses sonetos para a Unicamp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde vocês encontram esses sonetos, eles são domínio público, podem ser encontrados facilmente, gratuitamente, legalmente na internet. E na própria lista da Conveste tem um link para encontrá-los e a listinha dos 20 sonetos. Eles não têm títulos, então eles estão listados em ordem alfabética pelo primeiro verso de cada um, tá? Para esse vídeo, eu selecionei 6 sonetos para nós analisarmos, e eu selecionei sonetos que precisam de referências para serem entendidos, que tem alguns elementos do Camões em geral, com dicas que eu posso analisar. O meu objetivo é dar ferramentas para que vocês saibam analisar os poemas caso eles caiam na prova, ou para que vocês entendam mesmo o poema do Camões. Gente, um clássico, não no sentido de clássico de antiguidade, mas um clássico no sentido de obra atemporal da literatura, não é clássico à toa. Vale muito a pena ler esses poemas, nem que seja por deleite pessoal, assim, eles são maravilhosos mesmo, tá bom? O primeiro soneto que a gente vai analisar é esse aqui. Ah, minha Dinamênia, se deixaste. Esse soneto tem uma coisa importante logo nesse primeiro verso aí, que é o título dele, que é o nome Dinamene. Segundo teorias, a Dinamene seria uma amante, né, uma namorada, alguém com quem o Camões se envolveu amorosamente. Ela era chinesa e morreu num naufrágio em que ele estava e foi muito traumatizante. Há lendas que dizem que nesse naufrágio ele teve que escolher entre salvar os Lusíadas e a ela, e aí como os Lusíadas estão aqui hoje em dia, né? Mas não, gente, isso são lendas, né? A gente não sabe. O que se tem mesmo, o que se diz mesmo é que ela seria uma amante chinesa dele, tá? Uma namorada, não sei. E aí, vamos lá. Vamos ler essa primeira estrofe. Ah, minha Dinamene, a se deixaste quem não deixara nunca de querer-te? Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Uma coisa importante, percebam que o primeiro verso termina com a se deixaste. Esse a se deixaste continua na linha de baixo, tá? Quando a gente vai ler o poema em relação à musicalidade, a gente lê verso por verso. Quando a gente vai ler o poema em relação ao sentido, a gente vai ler seguindo a pontuação, porque senão não vai fazer sentido, tá bom? Então fica: ah, minha Dinamene, assim deixaste, quem não deixara nunca de querer-te? Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha essa vida desprezaste. Então, ele diz: Dinamene, você deixou quem gostava tanto de você, querer-te nesse sentido é querer de querer bem, de gostar. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha, então, tão rapidamente essa vida você desprezou. Outra palavra importante dessa primeira estrofe é a palavra ninfa, que faz referência à mitologia grega. Lembra que a gente falou que se trata de um resgate da Grécia Antiga? Então, aí o poema continua. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te, puderam essas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Percebem? Foram as ondas que não defenderam ela. Ele vai falando, ele vai colocando inclusive uma certa culpa aí na natureza. Depois ele continua: nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei, que valha tanto, que ainda tenho por pouco viver triste. Percebam então que nesse poema o eu lírico acaba se lamentando muito pela morte de uma amada através das ondas do mar, que é a Dinamene. Ele vai fazer referências à mitologia grega. Quero que vocês prestem atenção a essa questão da continuação no verso de baixo, porque pode ser um empecilho
para interpretação de vocês e a essa postura dramática do Camões e pessimista e sentimental que acaba adiantando um pouco algumas características do romantismo, daquela segunda fase do romantismo, conhecida como ultrarromantismo. Isso vai aparecer em outros poemas também, inclusive no próximo, e principalmente no próximo poema, que é o que a gente vai estudar, que é o De vós me aparto, ó vida, em tal mudança. Percebam o maneirismo nesse também, essa questão trágica em relação à forma como se trata a vida. Olha só, de vós me aparto, ó vida. Então ele tá falando com a vida. De você eu me separo, vida. De vós me aparto, ó vida. Em tal mudança sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Mas dou-vos esta firme segurança que, posto que me mate meu tormento, pelas águas do eterno esquecimento, segura passará minha lembrança. Antes sem vós meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa outra se contentem. Antes os esqueçais quem vos esqueçam, antes nessa lembrança se atormentem, que com esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem. Vejam que isso aqui é um bilhete suicida. Ele diz que vale mais a pena morrer do que ficar vivo nessa miséria em que ele está, tá bom? Também tem essa questão do maneirismo, essa visão trágica, pessimista e dramática, cheia de sentimentos aí da vida. E eu quero que vocês prestem atenção para mais uma coisa que pode ser um empecilho para interpretação de vocês. Ele faz inversões sintáticas, ou seja, ele escreve as frases numa ordem diferente da que a gente está acostumado. Então, ó, vê aqui no segundo verso ele diz assim, ó, sinto vivo da morte o sentimento. Se a gente fosse desinverter, ficaria sinto o sentimento da morte vivo, tá? Então presta atenção. Se você não tá entendendo a frase, às vezes, presta atenção se ela não tá inversa, tá bom? Isso pode ser uma dificuldade na hora de interpretar um poema, um soneto aí do Camões, ok? Tem um outro exemplo de características que aparecem muito no poema dele, que são as oposições. Aqui ele coloca, por exemplo, esquecimento e lembrança, entristeçam, contentem. Isso vai acabar sendo uma antecipação de característica de outra escola literária também. Mas prestem atenção nessas oposições, nas antíteses, tá? E nos paradoxos também que aparecem aí, que são também ideias opostas, mas com outra amarração de sentido, digamos assim, né? Outro exemplo, eu não vou analisar esse soneto, mas um outro soneto, só pelo título vocês já conseguem perceber que é um exemplo de pessimismo e tudo mais, é o Alma minha gentil que te partiste. Aqui também ele vai falar sobre um amor que ele perde e vai se lamentar por esse amor sem o qual ele ficou, tá? Esse é um tema muito comum, inclusive nesses 20 poemas selecionados pela Unicamp, em muitos deles isso aparece, tá bom? Então, de novo, quero que vocês prestem atenção aos temas e a esses pormenores que eu tô falando, que são dicas desses poemas que eu selecionei aqui e que aparecem também nos outros, tá? Aí o terceiro poema que eu quero conversar com vocês é um poema que, assim, eu preciso falar sobre, porque esse poema, para ser interpretado, precisa de uma referência. Você tem que saber de uma história para conseguir interpretá-lo. Mas é o que eu disse, se a universidade colocou esse poema numa lista, presume-se que você tenha lido, procurado entendê-lo e tenha ido atrás da história. Então eu vou contar a história aqui para vocês, tá bom? O poema é o 7 anos de pastor Jacob Servira. Esse poema vai contar uma história bíblica e ele vai contar a história bonitinha, a não ser pelo enfoque que ele dá, tá? Então é assim, existe uma história bíblica que é do Jacó e da Raquel. O que acontece? O Jacó se apaixona pela Raquel e aí a gente tem que pensar nos costumes, lembrando, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que isso acontece.
E o Jacó se apaixona pela Raquel, e o que acontece é que o pai dela, fala assim, tá bom, eu te dou a mão da minha filha se você trabalhar pra mim por 7 anos sem pagamento. E aí ele passa por tudo isso, só que quando chega o dia do casamento, o pai dá a Lia, a irmã mais velha da Raquel, e não a amada do Jacó, né? O Jacó fica bem chateado, vai perguntar pro pai por que ele fez isso. O pai diz que é porque ele tem que casar a filha mais velha primeiro. Então, aí ele diz, olha, mas eu te dou a mão da minha filha, também da Raquel, porque aí a gente tá falando em costumes que não eram monogâmicos, né? Estamos falando de costumes de poligamia ali, daquele período e daquela sociedade. Eu te dou a mão da minha filha Raquel também, se você trabalhar mais 7 anos pra mim. E aí é isso que o Jacó vai fazer, trabalhar mais 7 anos de graça pra conseguir a mão da sua amada. Vamos ver se esse poema bate com essa história? Olha só. 7 anos de pastor Jacob servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Lembra que eu falei pra vocês? Aqui eu li de forma a entender o ritmo. Agora, olha como fica de forma a entender o sentido. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Então, ele trabalhava para ela. O prêmio pelo trabalho seria a Raquel. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Percebam, os dias na esperança de um só dia. Ele passou todos os dias desses 7 anos na esperança de um dia, no dia que ele se casaria com ela. Vendo triste o pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. E aí a gente vai ver um poema do Camões falando de amor e tentando explicar que às vezes o amor faz com que as pessoas façam coisas loucas, irracionais, exageradas, ou coisas que só o amor faz com que as pessoas façam, né? Lembrando que ele não vai falar dessa questão da poligamia, porque já não era uma coisa aceitável pro local e época em que o Camões viveu. E o que ele vai exaltar mesmo, de fato, é essa paixão do Jacó. Nesse próximo poema, sobre o qual eu vou conversar com vocês, o Camões continua falando sobre o amor. Mas agora, ele vai construir um raciocínio lógico acerca do amor. Lembra que eu falei para vocês que no Renascimento a gente tem o predomínio da razão, do racionalismo? É isso aqui. Nas artes isso também acontece. O Camões vai tentar racionalizar o amor. Esse poema é o Transforma-se o amador na coisa amada. Pensem nesse título não, né? Nesse primeiro verso já. Transforma-se o amador, ou seja, a pessoa que ama se transforma naquilo que ela ama. Como é que isso acontece? Por virtude do muito imaginar. De tanto você pensar em quem você ama, você acaba se transformando naquela coisa. A coisa acaba fazendo parte de você, entende? Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Eu não preciso da pessoa fisicamente perto de mim, porque eu consigo pensar nela de maneira ideal. E se isso se realiza, esse amor não é tão perfeito. Vejam só. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Se eu tenho esse amor dentro de mim, no campo das minhas ideias, o que mais que eu quero? Em si, somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada está unida, tá? Ou seja, eu posso ficar tranquilo, porque se eu penso nesse amor, ele tá comigo já, essa alma já tá unida à minha. Mas temos aí uma oposição. Esta linda e pura semi-ideia, quando a gente pensa em semi-ideia, bom, não é totalmente ideia, é um pouco
corpo também, é um pouco físico também. Sendo assim, ele começa a dizer que na prática não funciona bem como ele pintou ali nas 2 primeiras estrofes, como na teoria que ele pintou ali, que ele construiu ali, tá bom? Então ele vai dizer: mas essa linda e pura semi-ideia, como se fosse uma semideusa, é um pouco terrena, um pouco da ideia, que, como um acidente em seu sujeito, assim qual uma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor que sou feito, como matéria simples busca forma. Ou seja, por mais que ele aceite essa ideia de que esse amor no campo da imaginação seria o amor perfeito, ainda assim ele busca esse amor físico. Por que será? Tá bom? Esse embate entre o mundo das ideias, entre o amor platônico mesmo, da imaginação, e o amor carnal, é o grande tema desse poema. Isso fica claro quando ele diz: como a matéria simples, busca a forma. Chegamos no nosso penúltimo soneto. Vamos retomar uma coisa que a gente falou lá no soneto anterior, que é a questão da tentativa de racionalização do amor. Ele tenta explicar o que é o amor e colocar o amor em algumas questões lógicas mesmo. Ele vai fazer isso aqui também, nesse poema tão famoso, que sempre é associado a uma música do Legião Urbana, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa música do Legião Urbana, o Renato Russo pegou esses versos e colocou junto com uma passagem bíblica, ficou muito bonita, vale a pena conferir, tá bom? O soneto é: amor é fogo que arde sem se ver. Logo nas 2 primeiras estrofes, ele vai tentar definir o amor, e ele vai fazer isso através de várias antíteses e paradoxos. A gente vai chegar à conclusão que o amor é uma coisa difícil, ele causa vários sentimentos contrários nas pessoas. Então veja só: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Aí a gente tem de novo um mas. Como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Percebam que na última estrofe ele diz assim: mas como é que o amor causa coisas tão boas no coração da gente, tão felizes, se ele é tão dúbio, se ele é tão incoerente, se ele é tão difícil de entender? Como é que ele pode causar coisas tão boas se ele é assim? A gente chama isso de um paradoxo, né? Como é que ele pode ser bom se ele é confuso? Uma coisa não anula a outra, mas parece que anula. Parece que são ideias contrárias, mas não são. Algumas outras coisas que a gente precisa prestar atenção aqui. Na primeira estrofe, amor tá com letra maiúscula. Então, a gente não sabe se é porque ele colocou com letra maiúscula como uma entidade ou se é porque tá começando um verso, né? Lá na última estrofe, a gente tem essa resposta. Amor tá com letra maiúscula ali embaixo. Quando amor aparece com letra maiúscula, tem outras palavras nos poemas dele que aparecem com letra maiúscula também. Acho que fortuna é uma delas, enfim. Ele coloca isso mesmo como uma entidade, como um ser mitológico, o amor. Então, ele coloca com letra maiúscula ali embaixo. E percebam que o poema começa com amor e termina com amor também. Algumas interpretações vão nos dizer que ele coloca o amor como início e como fim de tudo. Eu acho isso muito bonito. Vale a pena ler esse poema, não só se você for prestar o vestibular da Unicamp, não só se você estiver estudando para a prova de classicismo ou de Camões, mas porque isso é uma grande referência. Eu sempre falo para os meus alunos que é importante que a gente tenha referências culturais, porque elas nos ajudam a entender outras coisas das quais nós somos cercados. Esse poema é indispensável, tá
tá bom? Eu poderia nem falar dele aqui, porque ele é muito famoso, mas ele é muito importante, vale a pena ter essa referência, assim como o próximo, que sempre começa a pipocar nas redes sociais na época de final de ano. Ele também é um poema muito, muito, muito famoso do Camões, e ele vai falar sobre um último tema, sobre o qual ainda a gente não falou, mas que é muito importante na obra dele e recorrente, que é a efemeridade do tempo, a forma como a vida passa rápido, como as coisas mudam, como tudo é inconstante, nada é constante e passa, tá? Então começa assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Basicamente o que ele diz aqui é, tudo muda. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Aqui também ele continua dizendo que tudo muda, mas a gente percebe um fiozinho de pessimismo quando ele diz, do mal ficam as mágoas na lembrança. Então, as coisas más a gente se lembra. E do bem, se algum houve, ou seja, será que teve algum bem? Se teve, fica a saudade. O tempo cobre o chão de verde manto. O já coberto foi de neve fria, que já coberto foi de neve fria. E, enfim, converte em choro o doce canto. Então, às vezes o chão tá verde, depois passa, vai para outra estação, vai ficar coberto de neve e assim por diante. E, afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía, como costumava mudar. Ou seja, até a questão da mudança muda. A forma de mudar também vai mudando com o tempo. Percebe que ele racionaliza algumas coisas aqui em relação à mudança. Ele faz um poema bem racional, né? Outro poema que vai falar também sobre essa questão da efemeridade logo no primeiro verso é o tempo acaba, o ano, o mês e a hora. Ele não vai fazer como nesse poema, que esse é o grande tema. Ele também vai falar de amor e de perda de amor nesse outro soneto. Mas ele retoma isso. Percebam que algumas coisas são recorrentes na obra do Camões e que vocês podem pegar algumas dicas para analisar esses e outros poemas. Isso é o mais importante. Eu fiz essa seleção justamente por isso, porque esses poemas trazem esses elementos que são importantes para análise. E aí vocês têm esse conhecimento para continuar essa análise nos outros poemas que vocês lerem. Eu não vou analisar todos aqui, não é o meu objetivo. Tem professores que fazem isso de uma forma muito legal e competente aqui na internet, é só vocês procurarem um pouquinho que vocês encontram. E é isso! Esse foi o meu primeiro vídeo, quero que vocês percebam o quanto é importante a gente estudar um clássico, como as coisas sobre as quais o Camões falou aqui são atemporais, como a forma dele falar sobre elas, tanto em relação a conteúdo, encadeamento de ideias e forma mesmo, rima e musicalidade são geniais. Esse vídeo não dispensa a leitura dos poemas, então isso aqui te dá ferramentas, mas é importante que você busque e leia esses poemas com calma, com atenção, e que isso aqui seja uma base para você. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu me alonguei muito, não sei quanto tempo vai ter depois de edição aqui, mas espero sugestões ou curtidas, não sei. Conversem comigo sobre o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou fazer mais algumas outras coisas por aqui e a gente vai se conversando. Poxa, essa quarentena tá muito solitária, né? A gente vai se falando, então, via YouTube agora também. Um beijo, gente. Tchau. Transição entre um pensamento teocêntrico para um pensamento antropocêntrico. Ou seja, de um pensamento